Olá a todos, eu chamo-me Fernando Ramos, sou professor no Instituto Superior Técnico e sou coordenador do mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática, o METI. Neste vídeo gostava de vos falar um bocadinho deste curso e queria motivar-vos para este curso, dizendo-vos desde já que o METI é um curso único, diferente e atrevo-me a dizer é um curso que está especialmente habilitado a ajudar-nos a navegar pelos mares em que vivemos, resultado da revolução tecnológica que estamos todos a sentir, que traz imensas oportunidades, mas por outro lado também traz enormes desafios. Ao contrário daqueles cursos mais tradicionais, na área da engenharia eletrónica, eletrotécnica e telecomunicações, ou aqueles outros cursos de engenharia informática, o METI não escolhe um dos lados, integra ambos. E vou-vos tentar passar a mensagem de que isso é absolutamente fulcral para o mundo em que vivemos. Nós todos temos sentido, seguramente, nas nossas vidas, os avanços fenomenais da internet e dos computadores. A internet surgiu, democratizou-se, digamos, no finais da década de 90, início dos anos 2000, e, portanto, tem estado em constante crescimento. E, de facto, o NETI, quando surgiu, até que, portanto, o seu foco nas redes de internet e dos computadores, e nas telecomunicações era absolutamente central para nos ajudar a resolver uma série de desafios, nomeadamente porque envolve os desafios da internet e das telecomunicações envolvem uma mistura de problemas na área do software e problemas na área do hardware. E é por isso que um só curso numa das áreas não traz tudo, especialmente a integração entre hardware e software, que é muito importante. No entanto, nos últimos anos, com o crescimento massivo das infraestruturas de cloud computing, portanto, a computação em nuvem, portanto, estes grandes centros de dados da Google e da Amazon, da Microsoft, que nós todos, na nossa vida diária, utilizamos, mesmo sem sabermos, efetivamente mais de 95% de toda a comunicação que nós fazemos pela internet todos os dias passa por estas infraestruturas de cloud. Quando eu digo 95%, estou a ser bastante, se calhar, redutor, porque provavelmente é bastante mais do que 99%, é quase toda a computação e toda a comunicação que nós fazemos. E isto, de facto, revolucionou o mundo, portanto, a partir mais ou menos da década de 2010, e mais recentemente a inteligência artificial, uma ideia que já vem sendo a ser estudada há muitas décadas, mas que, efetivamente, nos últimos 10 anos, 10, 15 anos, explodiu. É uma verdadeira revolução que estamos a viver e que, com a chegada do ChatGPT e de outros produtos semelhantes, serviços semelhantes como o Gemini, Claude e muitos outros, de facto tem demonstrado as capacidades extraordinárias, as oportunidades que são oferecidas aqui, e isto é claramente uma nova revolução tecnológica. E o METI está de facto, é um curso que está de facto na vanguarda deste tipo de revolução e a ajudar-nos a tentar ultrapassar os tais mares agitados em que vivemos, porque de facto, oferece esta mistura de hardware e software que eu vos vou tentar convencer que é absolutamente central, não só para as telecomunicações, o foco inicial do curso, mas também, e muito principalmente hoje em dia, na inteligência artificial. Isto é um novo desafio para as redes de computadores, para os sistemas distribuídos, e, portanto, é um desafio que, de facto, nós todos temos de tentar resolver em conjunto. Para vos tentar dar um bocado de contexto, de facto, pegando portanto, no exemplo desta tecnologia que é hoje em dia absolutamente essencial, a nova geração de aplicações que todos nós usamos é construída sobre modelos de inteligência artificial podemos chamar gigantes, só para terem uma noção, nos últimos anos, portanto, desde 2018, por exemplo, que foi quando saiu o GPT-1. O GPT-1 é o primeiro modelo de inteligência artificial que dá suporte ao que hoje nós conhecemos como ChatGPT, que tem o nome. E, portanto, o GPT-1 tinha 117 milhões de parâmetros, o que é imenso. Portanto, é um número, isto dá-nos uma ideia do desafio computacional. Não interessa muito o que é que são estes parâmetros aqui, mas o ponto importante é que temos 117 milhões de elementos, portanto, nestes grandes modelos. Nesse primeiro. O segundo, que surgiu apenas um ano depois, tinha 10 vezes mais parâmetros. 1,5 mil milhões de parâmetros, ou billions em inglês. E, portanto, estávamos, de facto, a escalar imenso. 10 vezes. Passado apenas um ano, surge o GPT-3, com 175 mil milhões de parâmetros. Estamos a multiplicar por 100 o tamanho dos modelos. Portanto, os modelos estão a crescer exponencialmente. O GPT-4 foi aquele que era usado no ChatGPT e que tornou, de facto, esta revolução
da inteligência artificial mais palpável, digamos assim, quando todos nós utilizarmos este tipo de o ChatGPT ou serviços parecidos, já estamos a falar de milhões de parâmetros, ok? Ou seja, bilhões de parâmetros, ou trillions em inglês. Portanto, treinar estes modelos envolve uma quantidade de operações computacionais absolutamente louca, 10 elevado a 23, para terem uma noção. Portanto, são 23 zeros depois do 1, portanto, é um número enorme. E, além disso, requisitos de qualidade de serviço muito difíceis de obter. No fundo, de inferência, que é a capacidade de correr estes modelos e de os modelos nos darem a resposta às nossas perguntas. Eu faço uma pergunta ao ChatGPT, recebo uma resposta. Esse processo chama-se inferência, que é quando, de facto, estamos a obter informação e, portanto, resultados do nosso modelo de inteligência artificial. A inferência tem de ser rápida. Porquê? Porque nós queremos que o ChatGPT nos responda rapidamente. E, portanto, grande capacidade computacional necessária. Estamos a falar de centenas de milhares de servidores com hardware especializado, cada um deles, a serem treinados durante semanas para termos, e portanto, gastando com um grande custo de capital e depois operacional, portanto, de inferência, é uma escala, portanto, absolutamente incrível. Mas os modelos são apenas parte do desafio. É que o verdadeiro desafio não está apenas nos modelos, sendo que os modelos são muito importantes, mas está na infraestrutura que os suporta. E essa é uma mensagem fundamental que eu vos quero passar. De facto, a inteligência artificial vive nesta infraestrutura que suporta os modelos. A inteligência artificial moderna exige um stack tecnológico completo. Ou seja, são os modelos que são importantes e os algoritmos que nos ajudam a construir esses modelos, isso é sem dúvida fundamental. São os sistemas distribuídos em larga escala que são necessários para treinar e para correr estes modelos. Ou seja, nós precisamos de, efetivamente, centenas de milhares, talvez milhões de servidores para o treino destes modelos. E, portanto, isto é um desafio ao nível da engenharia informática. Estas duas frases que estão a ver são desafios da engenharia informática que são muito complexos. E depois temos também desafios na área da engenharia eletrónica, das telecomunicações, do hardware, no fundo, que é o que aparece aqui a azul no slide, que é a necessidade de novo hardware. Portanto, no fundo, nós precisamos de aceleradores para estes modelos de inteligência artificial. Nós não os treinamos, por exemplo, com os nossos processadores comuns dos nossos computadores, não é com CPUs, é com hardware especializado. Novo hardware que foi desenvolvido para treinar e para correr estes modelos. Estamos a falar de GPUs, portanto, que é hardware especializado para estas computações necessárias para a inteligência artificial, que já eram utilizados no passado para gráficos e que agora foram reutilizados, no fundo, para os modelos de inteligência artificial. São as TPUs, por exemplo, desenvolvida pela Google, portanto, é um hardware específico para este tipo de computação, muito mais eficiente. E outro tipo de hardware, ou seja, está a haver uma revolução ao nível do hardware, uma revolução ao nível da arquitetura dos computadores, que implica, de facto, um conhecimento muito grande do hardware. E temos também novas redes de desempenho muito elevado, para, mais uma vez, conseguirmos treinar estes modelos, para conseguirmos correr estes modelos a grande velocidade, porque temos sistemas distribuídos enormes, temos uma rede de internet ou uma rede de comunicações, uma infraestrutura de comunicação no meio, que não pode tornar-se um gargalo, não é? Que tem de funcionar a grande velocidade para continuarmos a fazer avançar esta tecnologia. Ou seja, como estão a ver aqui, temos desafios do ponto de vista da engenharia informática, a ver, e da engenharia eletrónica e das telecomunicações, a parte que está aqui azul. E o METI casa estes dois mundos. É nesse sentido que é diferente, que é único. Para vos mostrar como isto é importante hoje, e isto não é apenas uma coisa teórica que um professor universitário vos está a tentar passar, eu fiz aqui uma pesquisa recentemente, aqui há uns 2 ou 3 dias, acerca das maiores companhias do mundo a nível de valoração. Para o valor de mercado, o valor económico das 10 maiores empresas do mundo, as empresas mais valiosas do mundo, se quiser. Se repararem, temos aqui 5 empresas nesta lista que são empresas fundamentalmente que podemos dizer que são de software e plataformas. Muitos de vocês conhecem seguramente. A Google, a Microsoft, a Amazon.
a Meta da Facebook e até a Tesla, que a Tesla, apesar de vocês conhecerem dos veículos e do Elon Musk, seguramente, portanto, no fundo é uma empresa de software e de inteligência artificial. Portanto, essa é uma grande mais-valia para a parte desta empresa. Ou seja, nós temos aqui no top 10 das empresas mais valiosas do mundo, 5 de software. Mas o que é interessante é que isto já é verdade há algum tempo. Portanto, o software, as empresas tecnológicas de software têm estado, nomeadamente esta Google, a Microsoft, etc., estas têm estado no top 10 já há bastantes anos. O que é mais recente são as empresas de hardware e de infraestrutura. Nós aqui no top 10 temos 4 empresas de hardware hoje em dia. Inclusivamente a mais valiosa do mundo é a NVIDIA. A NVIDIA é uma empresa de hardware que, no fundo, fabrica aqueles chips que falei há pouco, as GPUs, que são utilizadas para treinar estes modelos e para correr estes modelos de inteligência artificial. Daí ter uma avaliação imensa, portanto, foi a primeira empresa a ultrapassar o número de 4 trillions, ou 4 milhões de milhões, ou 4 bilhões de dólares. E, portanto, isto está claramente na frente. Temos outras empresas de hardware, a Apple, a Broadcom, que também é uma empresa que fabrica chips. Mas o que é interessante é talvez uma que vocês se calhar ainda não ouviram falar, pelo menos muitos de vocês, isto é ligeiramente menos conhecido, TSMC, é uma empresa de Taiwan, e que está em sexto lugar aqui. O que é que ela faz? Faz chips. Ok? Portanto, todos os chips novos que surgem no mundo são feitos, em mais de 95% dos casos, por esta empresa de Taiwan, a TSMC. Portanto, a maior parte dos chips que nós temos nos nossos telemóveis, nos nossos computadores, foram desenvolvidos por esta empresa. E, portanto, reparem que o facto de precisarmos de novos computadores, de novos chips, de novo hardware, implica que estas empresas estejam, de facto, numa valorização incrível. Portanto, reparem que a inteligência artificial é uma mistura, necessita de conhecimento, de competências na área de software, do hardware e da infraestrutura de suporte. E efetivamente, o futuro da computação exige o domínio destas duas, três coisas: software, hardware e infraestrutura. E é aí que entra o METI, este mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática, porque o METI, de facto, consegue casar os desafios do software com os desafios do hardware, ao contrário dos cursos mais tradicionais. Só agora falar um bocadinho, de forma relativamente rápida, do plano curricular do METI. O METI é dividido em 4 grandes grupos. O core do METI, portanto, são 8 unidades curriculares, 8 cadeiras que formam, portanto, o core. E, portanto, depois temos um grupo mais pequeno de competências transversais em Engenharia de Telecomunicações e Informática. Temos uma série de unidades curriculares opcionais, portanto, 6. Peço desculpa, 4. Se forem de 6 ECTS cada, portanto 4 vezes 6, 20, os tais 24 ECTS que vocês veem aí. E, portanto, há muita flexibilidade no METI e, de facto, aqui as UC opcionais, por exemplo, vocês podem escolher, como vou explicar, de um grande leque de alternativas. E depois temos, como em qualquer mestrado, um projeto e uma dissertação. Portanto, falando um bocadinho do core do METI, portanto, o METI é um curso que, como disse, mistura eletrónica e telecomunicações e informática, e, portanto, é a zona azul e a zona verde, e é de forma equilibrada. Portanto, temos metade de disciplinas do lado do hardware, da eletrónica, e outra metade do lado do software, da informática. Portanto, as disciplinas são organizadas nestes dois grandes grupos temáticos, é assim que chamamos, e temos depois esta distribuição horizontal, que é em especializações. Nós temos 6 especializações, ok, que vos permitem, no final do curso, sair, portanto, pelo menos com uma destas especializações, se quiserem, por exemplo, focar-se em áreas do conhecimento específicos. Só uma regra, aqui no METI, fundamentalmente, que é que vocês vão ter de fazer pelo menos 2 disciplinas de cada grupo temático, depois as outras 4 são livres. Ou seja, vocês vão ter de fazer, no fundo, 8 UCs do core, 8 unidades curriculares do core, e, portanto, podem fazer, no mínimo, são 2 de telecomunicações e 2 de informática, ok? E depois as outras 4 são à vossa escolha. Portanto, vocês, se tiverem mais virados para a informática, podem fazer 6 de informática e 2 de telecomunicações. Se tiverem virado mais para a eletrónica e telecomunicações, podem fazer 6 de telecomunicações, 2 de informática, até por fazer as 8. Ou então, naturalmente, um mix disto, sendo que apenas a única regra é fazer pelo menos 2 de cada grupo temático.
Ora bem, aqui temos uma lista, portanto, das disciplinas atuais. Portanto, como vocês veem, está equilibrada a área do hardware e do software, a área da engenharia eletrónica e telecomunicações e a área da engenharia informática. Temos ali uma exceçãozinha, que é um curso do departamento de matemática, que é a criptografia e protocolos de segurança, porque nós temos uma área, de facto, de especialização de segurança e, portanto, a parte de criptografia é bastante importante. Mas é mais para vos mostrar que, de facto, isto está bastante equilibrado. Agora vou muito rapidamente falarmos de cada uma das especializações, portanto temos seis, só para terem uma ideia do tipo de foco que vocês podem dar à vossa carreira, portanto, enquanto estudantes do METI. Há uma especialização em telecomunicações, sistemas de telecomunicações. Portanto, aqui todas as cadeiras são azuis, o que significa que são do Departamento de Eletrotécnica e de Computadores, ou seja, da área da eletrónica e das telecomunicações. Há um foco em hardware, ok? Para quem estiver mais focado em hardware e quiser aprender redes de satélite, redes de comunicações móveis, redes veiculares, etc. Muito de redes de comunicações, de telecomunicações. Se estiverem um bocadinho mais virados para o software e para os sistemas distribuídos, então há uma especialização em sistemas distribuídos e aplicações para a internet, em que temos várias cadeiras, como desenvolvimento de aplicações distribuídas, computação em nuvem, computação móvel e ubíqua, etc. E também redes programáveis, por exemplo, que, portanto, é um foco mais em software. E depois temos as outras quatro especializações que são mais ou menos um mix de hardware e software. Primeiro temos uma de Internet das Coisas, ou Internet of Things, portanto, em que temos coisas como sensores e atuadores, portanto, sensores para interagir com as coisas que estão à nossa volta, sistemas embebidos, computação inteligente para a internet das coisas, depois temos ambientes inteligentes, interação, e portanto aqui mistura um bocadinho de software com um bocadinho de hardware, portanto, programar este tipo de redes de sensores e coisas desse género. Depois temos a especialização em segurança da internet, que, portanto, é mais também, tem um bocadinho mais, se calhar, de software, portanto, temos segurança em software, cibersegurança forense, mas também temos um bocadinho de segurança em redes e criptografia. Temos uma outra especialização em gestão de redes e sistemas, portanto, esta inclui, portanto, por exemplo, uma disciplina de plataformas de suporte de inteligência artificial, que está muito relacionada com aquela ideia da infraestrutura para a inteligência artificial, que falei no início, sistemas de alto desempenho, dimensionamento de redes e sistemas, etc. Portanto, muito foco em engenharia de redes e na gestão de infraestruturas, incluindo de inteligência artificial. E, finalmente, temos uma especialização mais virada para a inteligência artificial, para a ciência de dados, que nós chamamos de ciência de dados para a web, que é onde, de facto, nós olhamos um bocadinho mais para os modelos de inteligência artificial, para sistemas inteligentes de pesquisa, ciência de dados, ciências de redes complexas, data science, e, portanto, este é aquele para quem está mais virado, mesmo para a parte da inteligência artificial, olhando para os modelos e para os dados, que é absolutamente central. Depois, além deste core e das múltiplas especializações, temos as competências transversais, que no fundo são competências comunicacionais em engenharia de telecomunicações e informática, portanto são unidades curriculares generalistas, portanto focadas em dotar de soft skills, que são importantes para qualquer área, portanto skills a nível de comunicacional e interpessoal. Depois temos as tais unidades curriculares opcionais do METI, são 24 ECTS, ou seja, 4 unidades em que são completamente portanto, são muito livres, ok? Portanto, dá-vos muita flexibilidade. Portanto, podem escolher daqui outras unidades curriculares do METI, ok? Outras da área da informática, outras da área das telecomunicações, ou então podem escolher disciplinas de qualquer outro curso do técnico ou de qualquer outro curso da Universidade de Lisboa, outra escola da Universidade de Lisboa, ou mesmo de minors. Os minors são normalmente disciplinas de introdução a áreas muito diferentes da vossa, mas que vocês têm algum interesse em aprender. Podem também obter até 6 ECTS por atividades extracurriculares, porque nós incentivamos muito os nossos alunos a terem este tipo de atividades, porque ajuda, portanto, na valorização interpessoal, no empreendedorismo, etc. Finalmente, temos o projeto e a dissertação, que é um projeto de engenharia ou de investigação, portanto, sob a orientação de um professor ou de um especialista, reconhecido pelo Conselho Científico, e que, portanto, faz uma dissertação mais ou menos tradicional, mestrado na área, seja da eletrónica, das telecomunicações, da informática ou de uma mistura de ambos. Ora bem, se ainda não estão convencidos, muito rapidamente, porque o METI, bom, é um curso que tem 100% de empregabilidade, portanto,
os nossos alunos, ao fim de 6 meses, estão todos empregados, muitos deles estão logo no dia em que terminam, muitos deles também estão ainda enquanto estão a fazer o curso, com salários de entrada muito acima da média, ok? De forma impressionante, com alunos a trabalhar até na sua área de formação, que é interessante. Claro que estão a aprender coisas novas também, estão a atacar novos desafios, mas muito próximos da sua área de formação. Portanto, aquilo que aprenderam é efetivamente aplicado na prática. É um curso com um enorme potencial de inovação. Já temos muitas startups criadas por alunos do METI ou ex-alunos, portanto, alumni do METI. Já temos 2 unicórnios, isto são empresas muito valiosas já, que têm uma valoração acima dos US$ 1.000 milhões, o que é incrível. Penso que talvez seja, no país, o curso que tem mais unicórnios por aluno. O rácio é impressionante. E é um curso que tem um papel social muito importante no mundo. Como vos disse, ajuda-nos a navegar nestas águas turbulentas e ajuda-nos a melhorar a forma como comunicamos globalmente. O mercado tem uma grande diversidade de escolha. Vocês podem escolher fabricantes, operadores, reguladores de internet, de telecomunicações, grandes plataformas como a Vodafone, a Anacom, a Altice, Cisco, Microsoft, etc. Grandes empresas de cloud, grandes plataformas tecnológicas, Google, Facebook, Amazon. Empresas e organizações com redes de telecomunicação próprias, cada vez mais empresas também que são nativas de inteligência artificial, porque precisam, de facto, de candidatos, de alunos, de profissionais que tenham competências na área de software, mas também de hardware, ou seja, que tenham esta visão interdisciplinar, que é fundamental cada vez mais. Como vos disse, os nossos alunos são muito empreendedores e muitos criam a sua própria empresa, muitas startups, e há outros que vão fazer doutoramentos, vão continuar vão fazer investigação, gostaram normalmente da sua tese de mestrado e querem seguir para doutoramento, por exemplo. Portanto, os diplomados do MEDI têm competências que eu diria são únicas, interdisciplinares, de software e de hardware, que estão alinhadas com os desafios do futuro. Diria que poucos cursos, se calhar nenhum, junta tudo isto. Para mais informação, podem ir à página do curso, contactar-me também, portanto, temos a informação aqui. Espero que tenham gostado. Boas escolhas!